Buscando Deus na angústia. Convido os queridos ouvintes para meditar no texto de 2 Samuel 22, versículos 1 a 7. Cântico de Davi em ações de graças. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quais são os sintomas da angústia? Aflição ou ansiedade? Sentimento de insegurança, causando mal-estar e agonia. Na depressão, a pessoa se sente fraca, sem forças para reagir. Nesse estado de opressão, Davi descreve uma situação semelhante de sua alma quando perseguido pelo rei Saul. E ele diz: Ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. O resultado era uma grande angústia que o abatia. Qual a saída? Como enfrentar uma situação de angústia, depressão e desânimo? Causas da angústia. A Bíblia relata muitas situações que levam ao estado de angústia. Primeiro, a aflição da alma por causa do pecado sem confissão ou arrependimento. Segundo, pode ser causada por crises familiares, situação financeira, desemprego, solidão. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo lamenta os desvios e pecados que havia no meio daqueles irmãos. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve: Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Queridos, o livro de Esdras e Neemias relatam o exílio e o regresso do povo de Israel à sua terra, depois de 70 anos de escravidão longe da sua terra. Uma geração colhia o fruto da rebeldia de pais e avós. Podemos ouvir o lamento de Neemias quando estavam deixando a Babilônia. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela, estamos em grande angústia. O pecado é uma das geratrizes da angústia e também de desentendimentos, crises, brigas, separações, seja na família como na igreja. Era o que acontecia com a igreja de Corinto.
pecados arrependidos e confessados devolvem a paz com Deus e nos livra da angústia. Mas quando endurecemos o coração e não reconhecemos nossos próprios erros, sofremos as consequências dessa atitude. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, mas em Cristo Jesus temos fiel advogado, que ama o pecador arrependido e o perdoa. Crescimento na angústia. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus opera, trabalha na vida de seus escolhidos. Ele é misericordioso. Ele não fica alheio ou indiferente à nossa dor, em nossos conflitos ou fraquezas. Deus é socorro bem presente na tribulação. Deus é como um pai que acompanha seu filho em seus primeiros passos. Muitas vezes o deixa cair quando vacila para aprender a firmar-se e a caminhar com segurança. Nós vemos o exemplo do pai do filho pródigo, uma história contada por Jesus Cristo. O filho mais novo pegou a sua herança antecipada e deixou o seu lar. Aquele pai deu liberdade para ele escolher. E longe de casa, quando estava só, faminto, magro, em farrapos, ele lembrou do amoroso pai que tinha deixado e voltou para casa. Foi uma travessia dolorosa, mas que o ensinou a viver e reconhecer o valor de sua família. Com certeza, a forma de encarar os problemas é fundamental para vencer dificuldades sem entrar em desespero. No ninho, no alto do penhasco, em determinado momento, uma águia pega seu filhote pelo bico e solta-o sobre o abismo para ele aprender a voar. Ali nasce o instinto de sobrevivência e ele começa a bater asas, mas ainda insuficientes para o voo. Então, a mãe águia o ampara, resgata-o no ar. Verdadeiro ditado é aquele que diz que a sabedoria é filha da necessidade. Em sua sabedoria, aquela ave, aquela águia, coloca o seu filho, o filhote, em pleno céu, e naquele momento aquela criatura passa a aprender. Muitas vezes nós também somos deixados às nossas decisões para com elas aprender que nem sempre tomamos a decisão correta em nossas vidas. Os desafios da vida, pois, são portas abertas para o crescimento. Naquele tempo de angústia e insegurança, Davi já não se defendia. Davi já não olhava para o perigo. Ele afirma que ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele já não procurava solução olhando para os lados, mas olhava para cima. Mais tarde, ele, usando esse tipo de experiência, ele ensinava seu povo como líder, conforme lemos no Salmo de número 50. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós somos consolados também para poder consolar. Lemos em Efésios que somos salvos pela graça, não por merecimento popular ou por obras que fazemos. Porém, ao nos salvar, Deus prepara uma nova vida, nos revela um novo caminho a seguir, uma nova forma de viver,
uma vida segundo o seu propósito. Em Efésios 2:10 lemos: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A primeira linguagem de uma criança que nasce é o choro. Ela precisa encher seus pulmões de ar, por isso recebe uma palmada do médico. Deus permite decepções, angústias no caminho da libertação. Nesse processo, Ele está nos capacitando para ser igreja e nos tornar bênção uns para com os outros. Uma laranjeira não produz os seus frutos nos seus primeiros anos. Uma criança de 5 a 8 anos não está apta para o trabalho. Um cristão que passa pelo novo nascimento precisa crescer para começar a frutificar. Há um processo que deve ser observado. Paulo fala sobre o conforto que recebemos de Deus quando o buscamos, depois de sermos achados por Ele. Ele escreveu à igreja de Corinto, 2 Coríntios 1, 3-6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para poder consolar o que estiver em qualquer angústia, com consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência também os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Querido ouvinte, querido espectador, Deus nos deixa um desafio neste tema. Nós vivemos numa sociedade que ama a anestesia, o mascarar de sintomas através de analgésicos. Precisamos aprender a ver de forma positiva e com esperança no coração os momentos de crise, dificuldades e de aflições. Com certeza, eles se tornarão em experiências e vivências preciosas para o crescimento e a capacitação de cada um de nós como seres humanos e também como cristãos. No livro Como Vencer o Estresse Mantendo Deus no Centro da Vida, o autor afirma: o estresse é sentido como crise, mas também pode conduzir a novas oportunidades de crescimento rumo à pessoa que Deus planejou que você fosse. Quando permitimos que Deus esteja no centro da nossa vida e alvo do nosso louvor, adoração e serviço, com certeza seremos pessoas melhores, em crescimento, vivendo experiências que trazem dignidade e realização, que nos fazem estar em paz com Deus e a sermos significativas e importantes para as outras pessoas. Portanto, coragem. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é
desejando uma luz, eu me lembro do Senhor, do Salvador e sua cruz, do Salvador e sua cruz. No Senhor eu encontro abrigo, em seus braços seguro estou.